Talks. Hoje, dia 9 de abril, religiosamente às 14 horas, como sempre. Inicialmente, quero falar um oi para o nosso amigo, cliente, parceiro de longa data, Adolfo Melito, que está lá diretamente de São Paulo. Boa tarde, Adolfo. Na realidade, eu estou em São Bernardo do Campo agora, né? Diretamente da WeWork. Como sempre, você não para, né, Melito? Sim. Melito, eu vou pedir mais 4 minutinhos de tolerância. Tranquilo. Estamos vendo aí o pessoal acessando a plataforma e em 4 minutinhos a gente começa aí com um papo descontraído, informal, onde eu tenho certeza que você vai trazer aí muito conhecimento, muita experiência e muita esperança, porque eu estou ansioso para te ouvir, né? Num cenário como esse, você vem com uma proposta dessa de bi, enfim. Sim. Mas aqui 3 minutinhos, você conta para nós como é que vai ser isso. Nós temos uma experiência em crowdfunding e esperança também, então vai ser bem tranquilo. Estou vendo o Fernando, estou vendo a Janaína, estou vendo o meu amigo lá, o Bob. Não sei se todos aparecerão na tela, mas a gente vai ver muitos amigos. Então, daqui 3 minutinhos a gente começa oficialmente, só esperar o pessoal subir, acessar a plataforma, tá bom? Tudo bem. Até daqui a pouco. Até já. Bom, meus amigos, clientes, parceiros, sócios de escritório, meu muito boa tarde. Nós vamos dar início oficialmente à 6ª edição do GA Talks, edição essa que conta com um convidado especial, que é o Adolfo Melito, cliente do escritório, parceiro, negociador de outras épocas aí, onde nós sentávamos em mesa de negociação para negociar uma série de situações. Aprendi muito com você, Melito, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o período pós-crise. E por que nós resolvemos convidar o Melito para falar um pouquinho sobre o período pós-crise? O Melito, desde quando eu conheço ele, é uma pessoa muito otimista, que sempre acredita em tudo que faz e faz tudo muito bem feito. E o Melito está à frente de um novo desafio,
que envolve o BNDES, é uma nova situação muito bacana que ele vai poder compartilhar conosco. E no final de semana, ele entrou em contato comigo para tratar de um determinado assunto, passar algumas ideias, e aí me surgiu essa oportunidade de estar convidando o Adolfo Melito para falar para nós um pouquinho, para passar o que ele está sentindo no mercado de crowdfunding. Nem todo mundo que está nos assistindo sabe, acho eu, o que é crowdfunding. Eu acho que é um momento, Melito, de você também passar esse conhecimento e mostrar que as pessoas, os empresários estão diante aí de uma grande oportunidade que vem crescendo muito no Brasil. Mas antes de passar a palavra para você, Melito, eu quero apresentar você oficialmente. Quem que é o Adolfo Melito? O Adolfo Melito, ele é graduado em Ciências Econômicas, ele tem também MBA pela ESPN ITA, foi dirigente e superintendente de diversas empresas nacionais e internacionais em diferentes segmentos, desde empresas de tecnologia financeira até empresas ligadas a outros setores. Ele também foi fundador e presidente do Instituto da Economia Criativa, presidiu durante 5 anos o Conselho de Economia Criativa, Criatividade e Inovação da FEComércio em São Paulo, conselheiro do Fiesp, também da USP, incubadora escola, e atualmente exerce a função, além de ter fundado, mas exerce a função de presidente da Associação Brasileira de Crowdfunding de investimento, a Crowd Invest. E ele é também fundador e presidente do conselho da plataforma de Act Crowdfunding My First APO. E, Melito, antes de eu passar a palavra para você poder trocar essa experiência conosco e falar um pouquinho sobre o tema, que você está muito otimista aí, não que eu esteja pessimista, muito pelo contrário, mas o tema fala de um valor de 1 bilhão num cenário pós-crise. Eu gostaria de te provocar um pouquinho para você introduzir para os nossos clientes, para as pessoas que estão aqui nos assistindo, o que vem a ser o crowdfunding, bem rapidamente, para as pessoas terem uma noção. Por quê, Melito? Porque uma coisa que essa pandemia trouxe também foi a percepção de que as pessoas realmente não estavam atentas para a transformação digital. Que muitas das empresas estavam trabalhando realmente muito varejo só no meio físico. Não tinham noção do potencial das redes sociais, alguns clientes não tinham noção do potencial do delivery, só para você ter uma ideia. Enfim, então a gente percebeu, principalmente no interior, que inúmeras empresas, que inúmeros negócios não estavam atentos a tudo isso daí. E a plataforma de crowdfunding, ela é totalmente digital, ela é totalmente inovadora. Você, principalmente, quando nos consultou lá atrás para tratar desses temas, você sempre deixou claro que você queria inovar, queria chacoalhar o mercado e o melhor de tudo, Melito. Eu lembro até hoje que você falava isso muito para mim e para o Lucas, simplificar. Nessa brincadeira toda vem a CVM e você, com um papel espetacular à frente desse assunto, ajuda a regulamentar esse setor que até então não era regulamentado. E nós estamos aí diante de um Brasil, de vários Brasis, com várias realidades. E hoje você tem clientes, nós temos aqui pessoas que estão nos assistindo, clientes lá no interior do estado de São Paulo, pessoas fora do estado de São Paulo. Então, antes de nós falarmos sobre essa possibilidade pós-crise, o que você está vendo após esse período, que está todo mundo muito assustado com as perdas de empregos e tudo mais, eu pediria para você, faça uma pequena introdução e depois traga o seu otimismo aí para nós, que nós estamos loucos para te ouvir e te assistir. Melito, a palavra é toda sua. Muito obrigado, doutor Alex. Obrigado, Alex. Obrigado aos amigos da Altimari. Eu vejo Janaína, Fernando, Caio e Lucas, né, que são da equipe do Alex aqui, bravos guerreiros, né? Atuando em várias áreas, inclusive na área de startups, que é uma coisa bastante bacana que vocês fazem aí junto à Marília. Na realidade, quando a gente fala em startups, a gente fala de micro e pequenas empresas, né? E falando de micro e pequenas empresas e médias empresas, a gente está falando obrigatoriamente daquele conjunto de empreendedores, né, que mais tem dificuldades de acessar alguns mercados. Um deles é o mercado financeiro, né?
Isso foi naturalmente o principal motivo porque nós, em 2012, ainda dentro da Federação do Comércio, acreditávamos que o ideal era trazer para esse público, e naquela época começava basicamente o movimento de startups aqui no Brasil, deve ter um pouco mais de 6, 7 anos, né? Você situa quando você fala da Anjos do Brasil, já está na 7ª, 8ª conferência, então você tem um grupo que começou aqui nesse período. Claro que o movimento de startups como um todo, ele começou lá fora há muito mais tempo, né? E essas questões de você acelerar startups e tudo mais, no caso do chamado Vale do Silício, em 2005, com o Y Combinator, aqui no Brasil, você teve esse movimento começando, as primeiras aceleradoras apareceram. Eu tive até a honra e a satisfação de participar de uma delas como mentor durante quase 5 anos, que foi a Aceleratec, hoje ACE. Então, que foi realmente expoente, continua sendo nesse segmento de atuação, que começou aqui no país em 2013 e 2014. Então, você vê que o movimento é recente, né? O movimento é recente, mas as micro, pequenas e médias empresas estão aí já há muito tempo, né? E quando você ouve FEComércio, quando você ouve federações, quando você ouve a própria Fiesp, nós participamos do Conselho Nacional Superior de Inovação e Competitividade. Cada uma das federações tem um papel importante nesse aspecto, seja na área da indústria, do comércio, em todos os setores, né? E sempre que se trata de coisas que são relevantes ao setor, quem é que está na mesa? São as grandes empresas, né? Então, a gente tem que olhar um pouquinho para aquele pessoal que tem maior dificuldade, que é responsável pelo um valor significativo do PIB brasileiro, né? Um pouco mais de 50% hoje, que conforme o número que você conta, as empresas maiores ou menores, está falando em 3 milhões de empresas, é um número assim muito significativo. E quando você fala de startups, você fala assim, bom, é uma elite, né? Porque se você fala que tem 13 milhões tem 3 milhões de micro e pequenas empresas, e as médias empresas são aproximadamente mais meio milhão, que é significativo também, porque elas têm um papel preponderante, toda a empresa que fatura a partir de 5, 6, 10 milhões de reais até 300 ou 500 milhões de reais é bem relevante. Mas a gente não está sentado na mesa, essas empresas não estão sentadas na mesa para poder reivindicar. Então, olhando para o mercado financeiro, o nosso mercado é sofisticado, é significativo, é importante, ele tem uma concentração que é bastante forte, né? E em 2012 a gente lançava esse desafio de falar assim, bom, por que nós não trabalhamos um modelo que traga para as micro e pequenas empresas, startups, a possibilidade de ela acessar capital? E naquela época a gente falava capital mesmo, então era o chamado equity, né? Então nós criamos a Associação Brasileira de Equity Crowdfunding, conseguimos mostrar para a CVM particularmente num evento que aconteceu histórico, né? Que foi em fevereiro de 2013, lá na FEComércio, que o pessoal não queria fazer evento antes do Carnaval. Eu falei, nós estamos falando de inovação e vocês estão falando de fazer coisa após o Carnaval. E aí a gente conseguiu reunir um grupo expressivo já na época de Anjos do Brasil, aceleradoras, incubadoras e todo o chamado ecossistema. E a CVM trouxe a boa notícia, pode fazer, né? Dentro das regras já existentes, assim, por mais incrível que pareça, né, quando você fala do Brasil, você sempre tem um pouco de dificuldade de achar os caminhos para fazer. Nós conseguimos achar e 2 anos depois nós tínhamos um trabalho completo com a CVM de uma regulamentação que estava pré-montada, que foi a consulta pública, ficou durante 6 meses e foi inaugurada finalmente em julho do ano de 2017. Agora, completando 2 anos, nós estamos numa nova fase, que é verificar de que forma a gente pode melhorar essas normas, e está lançada já a questão de 2 semanas o edital de consulta pública feito pela CVM. Bom, aproveitando agora que está todo mundo realmente em quarentena, a gente vai se dedicar 90 dias para verificar esse assunto, como é que as coisas vão andar. Mas vamos falar um pouquinho das micro e pequenas empresas, que foi o tema que o Dr. Alex comentou, né? Então, elas são expressivas, elas são importantes, mas elas não são a totalidade das startups. Startups é uma pequena parcela dessas, muito embora você possa classificar como startup qualquer empreendimento que tenha um caráter de inovação, né, que tenha alguma coisa que relaciona a qualidade de talentos, pode usar tecnologia, geralmente usa tecnologia e tem um aspecto de ser escalável, né? Então, aqui no Brasil você tem algumas coisas que endereçam esse tema, particularmente a Endeavor, né, que está no Brasil há cerca de 20 anos, faz um trabalho realmente magnífico, que é uma coisa feita lá fora também,
tentando identificar que empresas são relevantes e que têm um crescimento acelerado para poder fazer com que essas empresas tenham naturalmente um amparo, assistência, mentoria e futuramente até acesso a capital, que é o ponto mais relevante. Bom, certamente as micro e pequenas empresas nesse mercado atual são as que mais sofrerão. As startups não estão excluídas desse sofrimento, né? A gente vai sofrer todo mundo junto. Então, na questão de acesso a crédito, quando você tem empresas, né, nessa categoria, ou você tem capital próprio, você tem liquidez, você tem a preocupação com caixa, que é fundamental em qualquer tipo de negócio. As startups têm um pouco mais, porque elas demandam mais capital de crescimento, particularmente aquelas que se dedicam a falar com o consumidor final, que aqui no Brasil é um número relativamente limitado, né, essas empresas. Geralmente, startups, vocês vão encontrar aquelas que têm, digamos assim, apelo para o investidor, investidor anjo, investidor seed, investidor VC, todo tipo de investidor e o crowdfunding também. Aquelas que têm um apelo de crescimento maior, elas precisam de caixa contínuo. Então, ela vai ter uma primeira rodada de capital sendo colocada pelos próprios fundadores, né? Que é o que a gente chama no mercado de Family, Friends and Funds. Pode ser chamado também de bootstrap, ou seja, você pega tudo que você tem, vende e monta a sua startup. Bom, esse é o primeiro passo. O segundo passo é você buscar algum tipo de capital que faça com que você chegue no próximo estágio. Esse é o ponto mais nevrálgico que nós temos aqui no Brasil. O crowdfunding vem para cumprir esse papel, né? Geralmente nós temos uma característica já definida pelo mercado de investimento no Brasil, que é mais ou menos a seguinte. Em função das características que as empresas aqui têm, quando acessam tecnologia, então nós temos uma necessidade muito grande de ter uma grande quantidade de pessoas preparadas e treinadas em tecnologia digital, dentre outras. Na realidade, são outros, digamos assim, elementos, né, de tecnologia que também vem à mesa, mas a tecnologia digital é a preponderante hoje, aquela que dá escalabilidade nas empresas e tudo mais. Nós temos um registro por parte de várias organizações, uma delas aqui do ABC, que é chamada Coalizão Digital, né? Mas também tem uma preocupação dentro do governo federal que trata esse tema. Temos a preocupação dentro da Brascom, que também trata esse tema, que é a Associação das Empresas de Tecnologia, Software, etc., aqui em São Paulo, aqui no Brasil, que é a percepção seguinte: o pessoal fica contabilizando quanto que a gente tem de déficit de pessoas formadas em tecnologia digital. Eu posso dizer, porque tem um grande amigo nosso, que é o presidente da Impacta, que tem uma parceria conosco em outros segmentos, que é o Célio Antunes, que também convive com esse assunto constantemente. Então, a demanda é muito grande, a quantidade de pessoas que estão bem preparadas nesses temas é relativamente pequena, tá? Muitos cérebros vão trabalhar fora do Brasil, né? As grandes empresas também acabam absorvendo esse grande contingente de pessoal qualificado com muito melhores condições do ponto de vista, digamos assim, de compensação, benefícios, etc., etc. E aí nós temos a questão da competição para você formar uma empresa, seja ela de startup ou não. E aí eu vou entrar no tema que o Dr. Alex comentou, que é a transformação digital. A gente vai chegar nesse ponto que é um ponto muito relevante, sim, muito relevante. Eu queria só uma ajuda agora aqui para me colocar na tela uma informação que é uma apresentação que eu vi que eu tenho aqui, estou habilitado a colocar o share screen, mas eu não estou conseguindo colocar a minha tela aqui na frente. Não sei se vocês podem me ajudar. Enquanto isso, eu vou falando a respeito do assunto. Eu vou falar os números de cabeça, porque, bom, se tivesse o gráfico, depois a gente pode providenciar também. O que nós temos de mercado de crowdfunding ao longo desse período de 5 anos, né, que nós começamos em 2014, 2015 e estamos agora no 15º ano, praticamente completando agora. As plataformas de crowdfunding de investimentos são plataformas que passam por um crivo da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, né? A CVM veio homologar as primeiras plataformas. Nós somos uma das primeiras que foram homologadas no ano de 2018, mas havia plataformas que começaram a operar antes, né? Porque nós tínhamos lá uma permissão e um acordo de cavalheiros com a CVM para poder operar mesmo antes disso. Então, na realidade, houve algumas ofertas, né, feitas em 2014, 2015, 2016 cresceu um pouco mais, 2017 cresceu um pouquinho mais,
e 2018, já com a nova regulamentação, a gente deu um salto, assim, muito significativo. Nós fomos a 46 milhões de reais naquele ano, envolvendo um determinado número de ofertas feitas por algumas plataformas que totalizavam talvez no máximo 10. Hoje nós somos 26 plataformas, algumas têm mais uma operação um pouco mais ativa, algumas são mais recentes, né? Mas assim, acumulado, para a gente falar em números totais, ao longo desses 4, 5 anos, nós fizemos 230 ofertas e acima de 200 milhões de reais de captação. Não é pequeno, mas a gente não está super orgulhoso porque também não é grande, né? Então, todo o processo que a gente veio trabalhando ao longo desse tempo, ele está focado no aspecto da simplificação, é verdade. Nós temos uma série de coisas que, do ponto de vista da CVM, e a gente é bastante orgulhoso disso, acho que a CVM também que acreditou nesse comprometimento da associação e das plataformas, ela também é bastante orgulhosa do resultado, porque, no fundo, a regulamentação que foi feita para micro e pequenas empresas, liberando o registro da oferta, liberando o registro da emissão, ela existia aqui no Brasil desde 2005, quer dizer, e o pessoal falou, mas nunca ninguém usou isso aqui, agora vem essa associação e de repente as coisas começam a acontecer. Então, na verdade, é um orgulho muito grande das plataformas e a CVM também é bastante contente de ter confiado nesse comprometimento. Está na fase da revisão, como eu disse, dessa regulamentação. Do ponto de vista prático, viram coisas muito boas aqui pela frente, não é o caso da gente comentar aqui, vou deixar isso em aberto, caso alguém queira fazer alguma pergunta, mas o mais importante é que nós estamos dentro de uma quarentena. E acho que a sorte também, às vezes, beneficia aquele pessoal que trabalha 24 horas, né? Porque quando foi no dia 21 de março, recebemos um chamado do pessoal do BNDES, né? Na realidade, uma das plataformas, que no caso específico foi a plataforma atualmente chamada CRIA, que já tinham contato com o BNDES, fazer alguma coisa, digamos assim, um pouco mais cooperativa. As plataformas também têm essa atuação muito ativa, né, junto às organizações que apoiam o nosso trabalho. E aí o pessoal do BNDES falou assim, Merito, vem para cá, traz as plataformas aqui para a gente discutir uma proposta que nós queremos fazer. É sobre isso que eu quero falar e sobre isso também que eu quero projetar um pouco o nosso mercado, enquanto eu não conseguir fazer aqui a projeção, mas eu vou falando dos números. Né? Melito. Oi. Tudo bem? Aqui é o Lucas, boa tarde. Ô Lucas, boa tarde, tudo bem? Desculpa interromper a sua apresentação, mas já está habilitada aqui a função de compartilhamento. Deixa eu ver se eu consigo, porque eu clico aqui, Lucas, me perdoem aí vocês que estão na expectativa, aqui é live, né? Tudo é ao vivo, né? Mas aqui aparece assim, você tem uma tela que aparece desktop 1, né? Whiteboard, etc, etc, etc. O que eu clico aqui? Projeta seu PPT na tela. Projeto PPT na tela. Bom, o PPT já está na tela. Espera aí. Está projetado? Espera aí, deixa eu colocar ele aqui na tela completo, inteiro, né? Está na tela. Está na tela? Agora vai lá e volta aqui no Zoom e clica em compartilhamento de tela. Bom, ele está na tela, ele fechou o meu acesso para o Zoom. Vamos abrir aqui um pouquinho para ele poder acessar o Zoom. Só um minutinho. É a primeira vez que eu me defronto com essa dificuldade aqui, me desculpem. Se você quiser, me manda por e-mail, enquanto está falando aí, que eu projeto no meu notebook. Eu vou te mandar por WhatsApp, pode ser? Porque é um PPT relativamente denso, pode ser? Pode ser. Então, espera aí, um minutinho só. Bom, é um arquivo chamado GAA Talks, Crowdfunding. Pronto, seguiu. Volto aqui então.
Só para introduzir, então, o tema que nós estamos sendo desafiados pelo BNDES. Bom, nessa primeira reunião que aconteceu dia 21 de março, depois tivemos quase todos os dias, até sábado e domingo, inclusive, falando com um pessoal das plataformas do BNDES e também um outro organismo chamado LAB, que eu não sei se vocês conhecem, mas foi criado há 2 anos atrás, o chamado Laboratório de Inovação Financeira, né? E tudo que está acontecendo no Brasil de lá para cá realmente é super relevante na área de Banco Central, CVM, etc. E a gente percebe realmente a importância desse LAB, né, que é formado pelo BID, pelo BID, né, Banco Interamericano de Desenvolvimento, pela CVM, né, pelas bancos de fomento estaduais, todos que você conhece aqui em São Paulo, Desenvolve São Paulo, Badesul no Rio Grande do Sul, por aí vai. Por todas as associações possíveis e imagináveis que estão ligadas ao tema, pelo Banco Central, mas alguns membros são efetivos e a CVM é um deles. Então, nós temos essa questão. Bom, aqui tem uma tela, então, aqui. Acho que eu consigo colocar aqui. Se você colocar na tela cheia, pode ser? Vamos começar por aí, que é o ponto de partida. Legal. Então, você que está passando, então, ou eu passo por aqui? Eu tenho que passar por aqui. Tá, então, bom, de fato, podemos passar para o próximo slide. O próximo. Bom, então, vamos começar por aqui. Na prática, o que nós falamos aqui antes de entrar no tema que foi objeto dessa convite, né, da CVM? Mercado brasileiro de crowdfunding de investimento. A gente procurou qual é a correlação, né, que esse mercado tem lá fora em relação a mercados abertos e qual a correlação que teria aqui no Brasil em relação a mercados abertos. Mercados abertos significa as bolsas de valores, né? Então, nós pegamos um parâmetro que é o seguinte, vamos pegar no mercado internacional o quanto você tem de movimentação de mercado total e quanto os IPOs feitos em bolsas de valores representam, né? E nesses mercados, quanto o crowdfunding de investimento, ou seja, aquele que é regulado pelas comissões de valores imobiliários em cada lugar, representam. Então, nós chegamos à conclusão que é 2%, né? Bom, sendo 2%, nós viemos fazer a correlação com o mercado internacional de crowdfunding, né? E verificar aquilo que nós temos aqui no Brasil. Então, nós chegamos à conclusão, pode passar o próximo? Essa daqui foi a relação que nós encontramos de 2% dos mercados mundiais, mercado brasileiro, sendo que nós tiramos aqui fora o período que foi mais conturbado e que não deveria fazer parte da média, porque foi muito irreal, né? Que é o período do governo Dilma. Pode ir no próximo. E aí nós chegamos a esse número que está aqui em Splash, de 500 milhões, por quê? Se nós considerarmos 2% do mercado total de crowdfunding de investimento, que são esses 5,8, que eu acho até que está subestimado, 5,8 bilhões de crowdfunding de investimento no mundo inteiro, né? E aqui no Brasil deveria ser esse valor de 126, 2% seria 126 milhões de dólares, ou seja, aproximadamente 500 milhões de reais, meio bilhão de reais, né? Então, nós colocamos uma meta, e essa responde a pergunta que foi colocada pelo Alex. Depois eu vou fazer considerações a respeito do momento que nós vivemos, que dentro de 5 anos nós devemos chegar a meio bilhão, e dentro de 8 anos dentro de 5 anos a meio bilhão, e dentro de 8 anos a 1 bilhão de reais em valores atuais, sem considerar a inflação, etc, etc. Isso é totalmente viável até pela questão técnica que eu estou mostrando para vocês, 2% do total de IPOs que nós temos no mercado mundial, 2% do mercado de IPOs que nós temos aqui no Brasil, essa é a correlação. Só para vocês saberem, acho que muita gente acompanhou esse tema também, quando foi dezembro que teve o lançamento da XP lá fora, tá lembrado? A quantidade de IPOs que houve no ano passado é um negócio assim maluco. No mercado americano foi o segundo maior ano de IPOs que teve no mercado. E a projeção para 2020 era para ser maior ainda. E para bater todos os recordes aqui no Brasil e acompanhar esse modelo. Bom, não vai acontecer mais, né? Então vamos congelar por um período, porque também congelado por um período
está a própria oferta de capitalização das empresas em equity crowdfunding. Eu vou explicar por quê. E aí vem a beleza daquilo que nós estamos tratando com o BNDES, que acho que atende não só o crowdfunding, esse é o ponto relevante, tá? Que eu queria deixar bem claro para vocês, a gente não está olhando só para crowdfunding, mas é tratar o crédito no Brasil em geral. Nós temos uma oportunidade assim, uma janela de oportunidade aberta, que é incrível, a gente não vai perder essa oportunidade de jeito nenhum. Nós somos uma voz muito pequena, se você considerar todos esses números que eu estou falando aqui, que são, para nós é ótimo, né? Mas assim, para efeito do mercado como um todo, nós somos insignificantes, quase, né? Mas nós fomos chamados para conversar o assunto, o BNDES nos chamou e disse assim, olha, nós estamos falando com o pessoal das plataformas de crowdfunding porque nós queríamos aproveitar essa questão, nós queremos fazer uma mega doação, né, envolvendo fundos do BNDES para a Covid, né, e queríamos contar com a presença de vocês também. Eles tinham algum modelo feito no passado para restauração de patrimônio histórico, tinha fundos não reembolsáveis, uma coisa muito pequena, né, que era feito por uma consultoria, por uma plataforma chamada Benfeitoria, que é uma plataforma de doação, não tem nada a ver com equity crowdfunding, mas assim, a gente está no jogo, então, ok, legal, então vamos fazer a doação. Então, o pessoal está se preparando para fazer isso. Vai sair um edital a qualquer momento. Nessa questão de doação, eu falei, bom, então, as plataformas falaram, né? Vamos aproveitar e vamos fazer um pouquinho também daquele modelo que a gente vem criando desde 2015. Nós queremos fazer alguma coisa que uma startup de saúde, já que o tema é saúde, vai levantar R$1 milhão. Então, vem o BNDES, coloca fundos não reembolsáveis 500 mil, metade, né? E vem o pessoal da crowd, nesse caso especificamente o pessoal do investidor, pessoa física, né, que vai investir pelo sistema de investimento de plataformas, coloca os outros 500 mil. A ideia é fantástica. A gente não sabe se vai conseguir fazer, mas essa ideia já está sendo tratada com a FINEP já desde 2015. A gente não conseguiu. Então, olhando o tema doação, nós criamos essa perspectiva. E você que for investidor, que está me ouvindo, vai dizer o seguinte, cara, se tem uma startup de saúde que é matadora, que está sendo oferecida pela plataforma A, pela plataforma B, pela plataforma C, eu quero investir. Por quê? Porque você vai pagar metade do preço. A ideia é meio simples, né? Porque você fala assim, eu estou tendo várias pessoas juntas estão comprando 10% da empresa com um valuation de 10 milhões, no qual ele está pagando 5. O modelo é esse aqui que nós criamos. Bom, ele não está na mesa agora. Vamos seguir então, Lucas. Essas são as empresas, olha só que coisa significativa. Vocês veem bem aqui as empresas que estão na tela? Tá? Dá para ver bem? Tá. Então, aqui do lado esquerdo nós colocamos aquelas que estão ligadas a doações. Então, Benfeitoria, Catarse, Quicante, e aí você tem todas as empresas que a grande maioria conhece. Do lado direito, vocês vão encontrar plataformas que, assim, ninguém podia imaginar que tem uma quantidade de plataformas tão grande como essas, né? Então, nós temos duas categorias. A categoria de equity, que permite a uma empresa de médio porte, que fatura até 10 milhões, obter um investimento das pessoas físicas via crowdfunding, dentro da regra da CVM, cedendo capital, né, para poder capitalizar essa empresa, desde que ela tenha até o patamar máximo de faturamento de 10 milhões, são essas plataformas que operam na parte de cima. Na parte de baixo, a gente chama de imobiliárias. Olha, imobiliárias, que interessante. Não são um número tão grande. Tem a Gleba, tem a Urbi, que é mais significativa, foi a primeira aqui no Brasil. Tem outras que estão começando também nesse segmento diretamente, mas tem também um grupo de plataformas que faz as duas coisas. Então, você tem a Blocks, você tem a Plata, você tem a Finco, você tem a Inco, você tem a Hearst, etc. E lá em cima você tem as empresas mais conhecidas, que é a CRIA, a SMU, a Exceed, tem a nossa plataforma, a My First IPO, né? Tem CapTable, tem todas elas aqui. Bom, esse material vocês vão ter acesso depois a ele. O próximo. E aqui a distribuição daquilo que aconteceu dentro do projeto que nós estamos mostrando naturalmente para o BNDES. E aqui tem esse aqui tem que ser corrigido porque um dos números aqui está defasado. O total que eu falei para vocês e confirmo são 230, um total de 230 ofertas e um total de mais de 200 milhões de reais. Então esse aqui vamos tirar porque não tá equivalendo. Pode passar.
Então, bom, agora eu posso comentar, né? O que nós estamos propondo para o BNDES para poder aproveitar essa janela de oportunidade. De um lado, a parte de doação, que eu comentei, e do outro lado está a parte de criar um mecanismo novo, porque como o equity não está hoje no radar dos investidores, não tem assim um apelo muito grande para o investidor tirar dinheiro do bolso hoje e colocar numa plataforma para financiar uma startup, isso por um período vai ficar assim um pouco fechado, a gente criou o modelo de dívida, né? E o modelo de dívida tem um propósito de permitir que qualquer empresa de pequeno e médio porte, aí não é só startup, ela possa acessar uma plataforma, né? Essa é a proposta que está na mesa sendo discutida. Acessar uma plataforma, vamos estar utilizando como uma das sugestões ao BNDES, aquelas empresas que têm o cartão BNDES, né? E são 700 mil empresas que têm esse cartão hoje. Aquelas empresas que não têm o cartão BNDES vão ter um fast track para poder obter o cartão BNDES de alguma forma, né? E passar a utilizar. De que forma? A hora que ela fizer entrar numa plataforma, pedir um valor de 100 mil, ou 200 mil, ou 300 mil reais de financiamento. Nesse caso, o financiamento não é capital, né? Ela vai contar dentro da nossa proposta que 50% desse valor virá do cartão BNDES. Mas você vai dizer, bom, Melito, isso não é possível hoje, porque o cartão BNDES eu só posso usar para poder comprar equipamento, máquina, software, etc, etc. É verdade. Então, nós estamos criando essa possibilidade de colocar o capital de giro dentro de uma certa regra, dentro desse processo. Legal, metade da coisa está resolvida. E a outra metade, a proposta que está sendo discutida, que é muito legal, é que os investidores, pessoas físicas que vão investir na tua empresa, né, eles tenham, para esse investimento que ele vai receber de volta daqui a 18 meses, ou 24 meses, ou 12 meses, quer dizer, são prazos, como o capital de giro que você pega no banco, aqueles, enfim, são prazos um pouco mais elásticos, porque é o período que ele vai precisar para poder fazer essa transição, né? Particularmente da situação atual de mercado. E essa parte que o investidor pessoa física vai fazer, que vai estar com um juro de 10% ao ano, que é uma beleza de juros, porque imagina, quem vai investir hoje vai receber Selic, né? E aí a gente quer que essa parte que vai ser investida pela pessoa física na tua empresa seja garantida por um fundo garantidor, né? Então, o fundo garantidor está sendo tratado dentro do BNDES, que tem o FGI, está sendo tratado dentro do SEBRAE, que tem o FAMP, e essa aqui é a introdução que eu quero passar para vocês, porque eu acho que eu já até me estendi um pouco mais, para deixar um tempo legal para a gente conversar um pouquinho com quem está nos ouvindo. Agradeço aí pela atenção e espero que tenha ficado boa essa primeira parte da introdução. Melito, ficou claro, sim. Muito obrigado pela exposição. Mas eu percebi que durante a sua fala você falou que nós temos aí uma oportunidade imensa, né? Num futuro próximo, e eu entendi que essa oportunidade é junto ao BNDES, até porque o BNDES está muito interessado nessa nova modalidade de investimento, nessa modalidade de investimento participativo. Agora, a minha provocação para você é o seguinte: você acredita que vamos supor que não dê certo esse projeto do BNDES, não que eu seja pessimista, mas apenas para fazer uma provocação e para ver a sua impressão com relação ao momento que nós estamos passando. Você acredita que o futuro do crowdfunding no Brasil fica comprometido por ausência de recurso da sociedade? Porque a maioria das pessoas que nós estamos conversando está prevendo um cenário futuro muito de caos. Então, a minha pergunta é: você acredita que vai faltar dinheiro para a continuidade de um crowdfunding forte no Brasil, ou de alavancar ainda mais, se depender só da sociedade em geral? Bom, nós temos que fazer um trabalho bastante dedicado, Dr. Alex, que, assim, primeiro a tua pergunta vai no cerne da questão, né? No cerne do problema. Se você pensar bem, agora eu posso abordar em detalhes maiores, né? A quantidade de pessoas que investiram até hoje nesses 200 milhões de reais de crowdfunding, nessas 230 ofertas, não deve ter sido superior para a startup, ou seja, para o capital propriamente dito, não para a imobiliária, que é uma outra coisa,
não deve ter superado 5.000 pessoas. 5.000 pessoas físicas, né, que investiram, que colocaram a primeira experiência, talvez alguns investiram mais de uma vez, né? E aí você compara isso com o número de pessoas que investem na B3, por exemplo. Não tem uma relação direta, porque você fala assim, B3 é renda variável, etc, 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 é verdade, né? Equity crowdfunding é renda variável? Não. A equity crowdfunding a gente chama de investimento alternativo. É um investimento que você deve sempre ter muita cautela, porque ele é um investimento de risco em qualquer situação, né? As startups têm uma característica, digamos assim, que podem, na maioria das vezes, ser bem-sucedidas, né? E aí a seletividade que as plataformas fazem para selecionar e colocar em ofertas já tem um ponto muito positivo, né? Porque se você, entre você criar um investimento dentro de uma plataforma, você é um investidor individual, você vai buscar uma startup no mercado, vai achar lá junto à comunidade de investimentos alguém que seja recomendado, é uma coisa. Outra coisa é você ter aquelas 10, 15 plataformas que operam nesse regime aqui do Brasil, fazendo esse trabalho de verificação e já trazendo aquilo que tem de melhor para colocar na plataforma. Então, a assertividade do investimento da pessoa física numa plataforma, no mundo, tem sido 40%. E de investidores individuais, 7%. Então, na realidade, assim, não precisa nem fazer muita conta. A questão do crowdfunding, ela não está ligada somente ao momento econômico, está ligada à qualidade da startup. Então, a qualidade da startup é outra coisa que eu comentei aqui agora há pouco, que está ligada a gente cada vez mais ter talentos bem preparados tecnicamente, ter digamos assim, basicamente os talentos que envolvem as tecnologias, né, que eu comentei agora há pouco. Também está sujeito a gente passar por essa crise. Essa crise vai passar como? Então, as startups que abriram capital no Equity Crowdfunding vão ter que passar por 1 ano e meio, eventualmente está em vias de ter mais uma captação, só que não vai acontecer. Então, a gente está criando uma ponte para que elas passem por esse período. E outra coisa importante que a gente está aqui, quero dar em primeira mão, isso vai ser comunicado depois, nós temos uma janela que está para ser confirmada no dia 14, terça-feira que vem, 16 horas, no BNDES, a gente vai fazer um webinar para falar sobre esse nosso modelo que está sendo colocado, mas com ênfase no modelo de garantia. Por quê? Se você for em mercados avançados, Israel, Inglaterra, França, Estados Unidos, etc., você sempre terá, junto com as pequenas e médias empresas, uma coisa chamada garantia. A garantia não é o colateral que você tem que deixar teu carro, tua casa, duplicar, o cara vai cobrar 3% de juros ao mês, não é isso. É a garantia que você tem como se fosse um seguro de crédito, um fundo de aval, um fundo garantidor, que é o que a gente está tentando negociar com o BNDES, né? Então, a gente vai até o fim. A gente acha que a gente é pequeno, mas vai fazer bem barulho para a gente poder conseguir. Se não conseguir, nós temos uma equipe hoje que está trabalhando no assunto, e eu vou até citar, porque no fundo, além das plataformas que são cerca de 20 aproximadamente que estão ativas conosco neste grupo, né? Nós temos o Lab, que eu comentei também, que tem uma série de outros atores ali que estão nos ajudando, e nós contamos naturalmente com um grupo de advogados, escritórios de advocacia de primeira linha, que estão nos auxiliando nesse processo. Um deles é a Gomes Altimari, né? Nós temos a Barcelos Tucunduva, nós temos a Tosini Freire, nós temos a BBSO, nós temos a Stock Forbes e nós temos a Gothic. Então, esse grupo de consultorias na área jurídica e que envolve todas as especialidades, inclusive mercado de capitais e tudo mais, está fazendo um trabalho realmente incrível conosco para a gente poder colocar de pé esse processo. Aqui entre nós, né, além de criar essa opção do BNDES, a gente está criando opções de mercado privado também, porque no fundo, nós não queremos ficar apostando todas as fichas num lugar só. Então, esta parte que eu ainda não posso revelar, porque está sendo estudada pelo grupo, e você também está parcialmente acompanhando esse tema, a gente espera trazer, sim, uma solução também que seja uma alternativa, porque caso a gente não consiga os auspícios, né, do BNDES, com o Fundo Garantidor, o FAMP do Sebrae, a gente vai trazer outra alternativa, sim, na mesa. Outra coisa que eu queria comentar, até para citar, né, nós mapeamos o total, esse dado é super relevante. Se tiver alguém do mercado financeiro aqui nos ouvindo, vai parar tudo para poder se unir a nós a trabalhar nesse tema. Por quê? O BNDES, fala do cartão BNDES, acho que todo mundo já teve alguma ideia, ou já tem um cartão, já tentou ter o cartão no passado. Como é que funciona o cartão BNDES?
Primeiro eu vou falar que hoje tem 700 mil empresas que já têm. Segundo, eu vou falar que são cerca de 30 mil fornecedores cadastrados no site do BNDES que tem produtos sendo vendidos, que já chega a 300 mil. Os produtos que eu comentei são máquinas, equipamentos, serviços, software, e, enfim, tudo que você pode imaginar, nuvem, você pode comprar, tudo isso. Então, eles criaram um modelo que sempre você compra o quê? Alguma coisa, algum bem, né? Que certamente participa do ativo da empresa que vai fazer gerar negócio. Só que ninguém teve ainda a ideia de colocar uma parte desses itens sendo capital de giro. Porque num momento como esse, ninguém vai falar, agora eu tenho um cartão BNDES, vou comprar um carro, vou comprar uma máquina, vou comprar um software. Ninguém vai fazer isso. A necessidade premente é você ter capital de giro. Então, nós estamos falando assim, olha, vamos colocar uma rubrica dentro desses SKUs que o BNDES tem e põe assim, capital de giro. Tem lá uma regra, tal, é uma coisa relativamente simples, mas tem uma coisa por trás disso. Os bancos que operam com cartão BNDES, na prática, por questões que eu vou comentar aqui, não é culpa dos bancos, né? Mas assim, eles não têm assim uma grande paixão pelo cartão BNDES. Às vezes você pede o cartão, você demora um mês, você pode demorar 4 meses para o cartão chegar para você. Fala assim, cara, como é que eu vou usar um cartão que eu não consigo obter o cartão? Bom, e o crédito é seu. Então, se o cara te dá o cartão, você pode usar também para capital de giro. Aí essa pequena nuance. Aí nós identificamos que o BNDES, porque é um banco estatal, que tem uma série de regras, TCU, etc., etc., ele acaba pedindo para os bancos, porque ele pega o caixa dele e dá para o banco vai emprestar para você na ponta, né? Seria uma operação de simples repasse. Eu não sou técnico, mas o pessoal que conhece isso explica que é um repasse, não tenho o que falar. Mas, de alguma forma, o BNDES pede alguma outra garantia do banco para que ele dê esse cartão. Então, o banco fala assim, não vou garantir 2 vezes, porque, na realidade, assim, o risco é meu, né? Então, na prática, a gente vai destravar esse processo também. O tempo de dar o cartão, nós já temos hoje plataformas que estão conosco nesse assunto, que está dizendo o seguinte, eu faço esse cartão em 24 horas. Então, se nós encontrarmos um emissor aqui do lado de cá, que pode ser até um banco, pode ser um banco ligado a uma sociedade de cooperativas, do Sicredi, do Sicob, do Bancob, etc. Nós estamos olhando tudo isso, né? A gente pode ter alguma coisa que possa liberar o cartão de maneira mais simples, né? E agora, recentemente, questão de umas 2 semanas atrás no máximo, o Conselho Monetário Nacional autorizou a Sociedade de Crédito Direto, que são organizações criadas pelo Banco Central, tem praticamente 2 anos, e hoje tem poucas empresas nessa categoria, também vão poder emitir o cartão com recurso do fundo do BNDES. Bom, não há garantia que tudo vai funcionar, eles podem querer fazer ou não. A questão é criar esse mecanismo que faça com que o fundo garantidor, de alguma forma, dê a garantia para que o investidor, pessoa física, vai ser o elemento-chave para poder passar por esse período. E o mais legal, assim, se você fizer qualquer tipo de coisa que vai ajudar as empresas a passar esse momento, seja porque você dá dinheiro para folha de pagamento, para prorrogar uma dívida, para prorrogar uma prestação que seja, o legado é zero. Isso que nós estamos querendo plantar, depois que passar essa crise, o legado é total, porque isso vai continuar no mercado. A gente vai conseguir implantar um sistema de garantia que hoje não existe no Brasil, que tem lá fora. Então, e o recurso que vai ser gasto com isso é muito pequeno, né? Então, a gente tem esses argumentos todos. Espero que a gente consiga sensibilizar o BNDES. Caso não consigamos, vamos trabalhar em outras alternativas. Mas tudo indica que o BNDES se interessou bastante, né? Até porque me parece que ele que veio para procurar, para conversar. Ou seja, existe uma sinalização do sistema BNDES também mudar, porque hoje uma das maiores reclamações é a dificuldade do Sim. pequeno lojista, do pequeno comerciante chegar até lá. Nós sempre temos um banco no meio. E aí, de repente, com o avanço dessa proposta, pode ser que isso até facilite ainda mais, até pelo interesse do BNDES. Você pensa assim também, Melito? Então, eles têm interesse, acho que eles têm uma visão, digamos assim, crowdfunding é uma coisa pouco conhecida, né? O equity crowdfunding, o crowdfunding de investimento que a gente chama, que é regulado pela CVM, a gente está tão, digamos assim, atrás das nossas necessidades e conseguir colocar esse negócio no ar, fazer as ofertas e tudo mais, que a gente não teve fôlego nesse período de 3 anos da nova regra, quase 3 anos,
de fazer um trabalho mais de evangelização, né? E vender mais o peixe, né? A gente precisa vender mais o peixe. Uma das coisas que o BNDES nos disse, e a gente está trabalhando um projeto com essa assessoria, essas assessorias, é colocar um documento que seria quase que uma cartilha, vamos chamar assim. A cartilha está bastante em voga hoje em dia, né? Para dizer o que é crowdfunding dentro do site do BNDES. A gente está fazendo isso com o pessoal para poder colocar lá dentro. Falei assim, vamos fazer uma coisa simples, que todo mundo olhe, enxergue e ache, pô, esse negócio é bem bacana. Porque o próprio pessoal do BNDES, os diretores do BNDES, o presidente do BNDES não conhece o tema. Então, esse é um pouquinho daquilo que nós estamos trabalhando também nesse meio tempo. Melito, você vai falar mais alguma coisa, Melito? Não, pode. Eu gostaria de saber o seguinte, por exemplo, o crowdfunding muitas vezes está ligado à startup e à inovação. Agora, para aquele comerciante que de repente está te ouvindo aí, e lamentavelmente ele não tem nada de inovação, é um comércio normal. Você acredita que ele tem espaço no crowdfunding? Qual que é a sua opinião? No crowdfunding de dívida, esse que nós estamos querendo colocar de pé, porque o equity ficou um pouco fora do caminho agora em função da crise, eu acho que tudo é possível, né? Estava conversando hoje com uma das pessoas que eu conheço que tem um histórico, digamos, de atuação muito na área de auditoria, consultoria, foi da Grant Thornton, uma das pessoas que participou conosco quando veio aqui no Brasil o primeiro fórum de equity crowdfunding, que nós trouxemos o John Medved, está falando com o Paulo Funchal. E o Paulo falou assim, você tem que ter um sistema aí que você tem uma espécie de documento que você faz e que toda empresa tem que ter. Assim, as empresas, para poderem ter crédito, ela tem que ter algum tipo de organização, esse é o primeiro ponto. Tem que ter algum tipo de governança, tem que ter alguma coisa que separe o dinheiro do dono do dinheiro da empresa. Então, essas são condições mínimas necessárias, né? Então, assim, eu acho legal a ideia que ele passou, porque, assim, se você tem até um modelo, hoje já tem, eu vou até citar, né? Você tem uma OMI, você tem uma Conta Azul, você tem uma que foi comprada pela Intuit, Zero Paper. Esse pessoal todo já está fazendo a contabilidade automaticamente, só que eles têm uma coisa que está indo um pouquinho além disso. Ele consegue trabalhar integrado com uma conta digital que pode ser do banco ou dele mesmo, né? A OMI está criando uma conta própria, em que tudo que você está lançando lá, se você for disciplinado, você tem uma espécie de fluxo de caixa projetado. E o cara vai dizer para você assim, inteligência artificial, Alex, você tem que tirar, vai ter que sacar 10 mil reais aí para você pagar as contas, que você não tem grana. Então, isso tudo vai ser uma coisa tão legal, porque assim, quando você tem isso, eu estou integrado com o banco fala assim, pô, esse cara aqui é organizado, ele vai precisar de 10 mil reais, toma lá o dinheiro, né? Então, a questão é a seguinte, a tecnologia tem que ser aplicada, tá? E eu quero até aproveitar, se você me permite, fazer um comercial aqui de uma das nossas recentes criações, né? Porque a MyFirstAPO ela tem uma participação importante na criação de negócios, né? Então, nós não só buscamos funding via plataforma, mas também fora da plataforma. Nós viemos pensando nesse tema nos últimos, basicamente, quase um ano, né? Em que nós conhecemos duas empresas que são bem relevantes nesse mercado. Uma delas, que trabalha com a área de User Experience, que é UX, né? Que hoje é parceira nossa, chamada Dux Coworkers. Possivelmente algumas pessoas conhecem, já está no mercado há 10 anos. E a outra é a Faculdade Impacta. Então, nós começamos a pensar o seguinte, olha, nós temos alguns elementos na mão. Nós temos uma faculdade de tecnologia, uma escola de tecnologia, nós temos uma organização que trabalha com a experiência do usuário, do consumidor, que faz as coisas adequadas para que você, dentro da questão da tecnologia, você tenha a melhor solução, que seja percebida como tal por parte do cliente que está usando na ponta, do consumidor que está usando na ponta. E nós temos a MyFirstAPO, que é o braço de inteligência para a formatação de negócios, para buscar funding e outras coisas relacionadas. Então, nós criamos, no final do ano passado, uma nova funcionalidade chamada Pitch Reverso. Isso que eu queria comentar com vocês assim, passando. O Pitch Reverso engraçado, porque você vê pitch sendo feito pelas startups, né? Então, você tem centenas e milhares de pitches sendo feitos no final de semana, em cada lugar, em cada federação, em cada acelerador, em cada incubador, em todo lugar. A possibilidade de você pegar um grupo de pitch e falar assim, esse grupo de pitch está perfeito, vai lá, está aqui o dinheiro, vai lá e implanta o teu negócio. Esse eu chamo de uma questão efêmera e pontual, né?
cuja necessidade é você reformular totalmente a ideia inicial, complementar as competências, criar a cultura de empresa, criar a liderança da empresa, colocar dinheiro no negócio para ele poder funcionar. Essa é uma fórmula que o mercado de startups trabalha com aceleradoras, incubadoras, venture builders, etc. Né? Nós pensamos o contrário, nós pensamos o seguinte, há um grupo de empresas, que eu já citei aqui, que são as médias empresas, que faturam até um total de R$500 milhão. Pode ser 10 milhões, pode ser R$500 milhão, mas essas médias empresas são aquelas empresas não tão burocratizadas, são organizadas, né? São bastante competentes, têm hierarquias mais, digamos assim, distribuídas, elas são mais ágeis na implementação e nós dissemos assim, vamos focar essas empresas. Nós temos uma estatística que não é 100%, mas assim, a grande maioria das empresas, diria mais de 50%, elas não se preocuparam, não começaram a fazer o chamado transformação digital. É necessário fazer? Não obrigatoriamente, mas assim, a transformação digital significa meu modelo de negócio dentro do ambiente novo e agora exacerbado pela mudança que está acontecendo agora, ele vai ter que ser repensado, inovação, né? Transformação digital e tal. Então, essas empresas se candidatam perante esse nosso empresa que nós estamos criando, chamado Pitch Reverso, e as empresas fazem o pitch para um grupo de especialistas que somos aqui representados por essas 3 empresas e as startups de sucesso, porque as startups de sucesso são aquelas que já passaram por todas as questões. Então, nós já temos 3 negócios que estão caminhando nessa linha. E é bacana porque, assim, do ponto de vista prático, ao invés de você ficar fazendo todas aquelas etapas, passo a passo e tal, você corta o caminho, né? Porque a organização já tem uma governança, a organização já tem uma cultura, já tem uma liderança, já tem um DNA. A gente respeita essas empresas pelas características que ela tem e a gente agrega a questão de você trazer tecnologia de um lado, trazer a experiência do usuário do outro e trazer, se for o caso, as conexões, porque a gente não faz um negócio começando do zero. Você admite tantas pessoas aqui. Não, nós vamos buscar as conexões. Qualquer negócio que você pensar, e você sabe bem disso, alguém já está fazendo alguma coisa melhor que você poderia fazer se você começasse hoje. Então, essa é um pouco da nossa linha do Pitch Reverso. A gente vai trabalhar muito esse tema a hora que passar, né? Esse primeiro estágio que nós estamos passando agora, que é da pandemia. Né? Bacana. Melito, falando em conexão, nós temos aqui a Juliana Marega, da empresa Persis, mandou um recado aqui no bate-papo a todos. Juliana, obrigado por mais uma vez estar aqui conosco. E ela se coloca à disposição para ajudar nos projetos de inovação, até para depois avançar um bate-papo com vocês. Eu sugiro que a Gil encaminhe o e-mail dela aqui, põe um e-mail no bate-papo. Melito, nós chegamos ao final desse nosso bate-papo. Antes de finalizar, eu quero falar a todos que a Janaína tem um recado para falar na área trabalhista, muito importante. A nossa sócia da área trabalhista vai falar um pouquinho sobre a liminar do STF, que acabou gerando inúmeras dúvidas aí nos últimos dias. Vários clientes entraram em contato conosco, sempre querendo saber se vai aplicar, se não vai aplicar, enfim, uma confusão tremenda. E, Melito, eu acho que foi de muita valia esse bate-papo. Eu acho que, como sempre, você muito otimista, mais uma vez surpreendendo, indo até o BNDES, se esforçando por um segmento que você acredita muito. E eu fico muito feliz de saber que você está nessa caminhada e não desiste, porque as coisas só evoluíram com você à frente desse assunto. Fica aqui meu muito obrigado. A gente pode disponibilizar a sua apresentação, né, Melito? Eu vou fazer uma retificação, porque você percebeu que tem aquele pequeno... Eu vou, depois eu encaminho para vocês, pode disponibilizar, inclusive, também, naturalmente, o meu contato, e-mail, né? Isso, Melito. Enquanto a Janaína vai falando, daí você coloca também no bate-papo todas as suas informações aí para o pessoal já ter acesso. Até quem quiser saber mais sobre a MyFirst APO, que foi uma das primeiras plataformas que conseguiu o registro na CVM, se eu não me engano. Foi a primeira depois da aprovação da SIM. Fomos 3 juntos. Foi a Exceed, a nossa e a Captable. E para nós é um motivo de muito orgulho isso daí e saber que a gente pode contar com a sua sabedoria e o bate-papo aí com você. Melito, meu muito obrigado. Se você quiser dar suas palavras finais aí antes de nós passarmos para a Janaína. Eu que agradeço. Prazer participar. Fico sempre à disposição. Espero trazer dentro de pouco tempo notícias positivas dessas nossas empreitadas junto ao BNDES e outros, né?
E o benefício está sendo, como eu disse, não só para o mercado de crowdfunding, mas para todo o mercado que envolve as micro, pequenas e médias empresas. Muito obrigado. Bacana, Milito, nós que agradecemos muito. E agora nós vamos passar a palavra para a Janaína para ela falar sobre essa liminar aí do STF que atingiu em cheio a MP 936. E aí, Janaína? É complicado, né, Alex? Quando a gente acha que vem uma esperança, um consolo, um alívio para os empresários, vem à noite o ministro e pau. Acaba com as nossas esperanças novamente, né? Então, com relação à área trabalhista, a grande novidade mesmo da semana foi essa liminar que foi proferida pelo Lewandowski, tá? No sentido de que os acordos individuais, eles só se convalidarão, ou seja, eles só vão surtir efeito após a manifestação dos sindicatos, tá? Então, o ministro, ele entendeu que a não participação do sindicato no momento é inconstitucional. O que falava o parágrafo 4º do artigo 11 lá da MP 936? Eu vou ler para vocês. Os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato laboral, no prazo de 10 dias corridos, contado da sua celebração, ok? Então, a medida provisória, ela já previa a comunicação dos acordos individuais aos sindicatos. Só que aí veio a DIN 3636, né? E o ministro falou o quê? Não, só a comunicação não basta. E aí ele acrescentou mais uma informaçãozinha para poder dar efetividade a essa medida provisória. O que ele falou? Ele acrescentou o quê? Deixa eu pegar aqui. Terminando, né, então, contado da data de sua celebração, vírgula, para que este, ou seja, para que o sindicato, querendo, deflagre a negociação coletiva, importando sua inércia em uma anuência do acordado pelas partes. Então, hoje, qual é a situação que a gente tem? A gente vai firmar um acordo individual, vai comunicar, depois de firmado, vai comunicar ao sindicato no prazo de 10 dias, e aí o sindicato vai ter um prazo também para poder se manifestar. E qual é esse prazo? Essa parte que eu li é a parte dispositiva da decisão do Lewandowski, tá? Mas lá na fundamentação, ele faz referência ao artigo 617 da CLT. E o que fala esse artigo 617? Ele trata justamente da negociação. Quando é feita uma negociação entre a empresa e os empregados, a gente tem que levar essa negociação para o sindicato. E aí ela estipula um prazo de 8 dias para o sindicato, se querendo, manifestar sobre essa negociação. Para quê? Para entrar na negociação e dar efetividade a ela. Só que aí a gente tem um primeiro problema nesse sentido. Então, aqui a gente vai ter o prazo de 10 dias para comunicar, e aí, de acordo com 617, a gente vai ter que aguardar 8 dias para o sindicato se manifestar. Se o sindicato não se manifestar, o que acontece? O parágrafo 1º desse artigo de 617 fala que em igual período a gente tem que comunicar a federação e depois comunicar a confederação. Então, aí a gente está falando de 24 dias só. São 24 dias de espera pela liminar que foi concedida aí pelo Lewandowski. Ela foi omissa nesse sentido. Tá uma discussão já com relação a será que a gente tem que comunicar a federação, será que a gente tem que comunicar a confederação? Ela também foi omissa no sentido de que a medida provisória lá no artigo, deixa eu ver qual que é o artigo, 17, ela diminuiu pela metade os prazos do 617. Então, no artigo 17, ela fala o quê? Que vai contar pela metade os prazos do capítulo X que está envolvido o 617. Então, hoje, a gente vai fazer o quê? Vai só comunicar o sindicato no prazo de 10 dias, aí vai aguardar 8 dias ou vai aguardar 4 dias? Fora isso, a gente vai ter que comunicar também a confederação e a federação ou não, porque a liminar foi omissa. Então, na verdade, isso que o ministro fez, e com todo o respeito que a gente tem a ele e tudo mais, foi um desfavor à sociedade, né? A gente ficou atado, não sabe o que tem que ser feito nesse momento, e justamente por isso que o governo já articulou e já solicitou lá, conseguiu já o adiantamento desse julgamento lá para o dia 16.
Eu vou explicar aqui o porquê que o ministro achou que essa medida era inconstitucional, tá? Ele fala que é inconstitucional porque lá na Constituição fala que redução de salário a gente tem que ser realizada por meio de quê? De negociação coletiva. Só por meio de negociação coletiva pode se reduzir salário de empregado. Mas aí a gente já vem a primeira discussão, porque, na verdade, essa medida provisória ela não está reduzindo o salário de empregado. Ela está reduzindo a jornada, mantendo o salário hora do empregado. Então, aí já tem toda a discussão sobre se é ou não constitucional por causa disso, tá? Mas, fora isso, tem doutrinadores que, de fato, falam que o que tem que ser mantido é o salário final. Então, por exemplo, um professor ele já é remunerado por hora. Se a gente diminuir a jornada a hora dele, consequentemente vai diminuir o salário, mas ele já espera, porque ele já recebe por hora. Agora, o empregado que trabalha na empresa, numa empresa comum, ele já vai receber um salário cheio. Então, aí tem aquela discussão de, será que eu posso mexer porque não é salário hora, porque é o salário cheio, afinal? Enfim, mas não é só isso. A questão é que a gente está num estado de exceção, de fato, e tem outras coisas que também que são constitucionais e que estão sendo mitigadas da gente, sabe? Por exemplo, a quarentena, o direito de ir e vir, ele é constitucional. Hoje a gente teve esse direito mitigado em razão da quarentena, tá todo mundo isolado. E isso foi levado à discussão? Não foi. Menos, Janaína, menos. Não, é verdade, não foi levado à discussão. Nós vamos começar uma discussão aqui, com todo respeito. Eu estou muito revoltada com essa decisão do ministro. Enfim. Tem outros colegas do escritório também que estão, e eu brinquei agora com a Janaína falando menos, e eu vou explicar para vocês. Porque constitucionalmente, né, todo mundo tem o direito de ir e vir. E Exato. Quando você vê um decreto que, na verdade, proíbe ou limita o nosso acesso, está havendo uma discussão no campo jurídico se esses decretos são legais ou não, são constitucionais ou não. Existe uma corrente muito grande alegando que esses decretos são ilegais, inconstitucionais, melhor dizendo, porque viola a Constituição, porque somente uma legislação, uma lei, e não um decreto, um projeto de lei aprovado certinho, poderia limitar a locomoção nesse momento diante da pandemia. Eu vou particularmente, só para concluir, Janaína, desculpa eu te cortar, porque isso foi objeto de discussão com o Cardoso, vocês sabem, José Carlos Cardoso, advogado do escritório, grande tributarista. Mas, em resumo, é isso só que está acontecendo, e eu brinquei com você, Janaína, menos. Mas antes de você terminar, eu quero depois passar a palavra para o Felipe, da Em Brasil. Aí eu vou pedir para o Lucas abrir o microfone para ele te fazer uma pergunta. Mas, por favor, termina. Então, eu só quis mostrar que não é só essa questão da convenção, da participação do sindicato nesse momento, que está sendo mitigada. Tem vários outros direitos que também estão sendo mitigados e que ninguém está discutindo a respeito. Por quê? Porque está todo mundo sabendo que o bem maior hoje é a vida, que a gente precisa ficar em casa, ou que a gente não pode abrir a nossa propriedade, não pode abrir o nosso comércio. Por quê? Porque tem um bem maior. Então, eu acho que isso é a discussão e é isso que vai ser pautado lá no julgamento do STF no dia 16. E por isso eu acho realmente que a gente tem grande chance de caçar essa liminar e dar sequência nessa medida provisória com a realização de acordos individuais, tá? Felipe, antes de você fazer a pergunta, eu só quero falar para todos que nos assistem que eu tenho só uma observaçãozinha na área tributária, que teve uma mudança de ontem para hoje muito relevante com relação à contribuição previdenciária, e assim que o Felipe fizer a pergunta dele, eu já falo novamente sobre essa parte. Eu vou ativar o áudio do Felipe. Felipe, fica à vontade para fazer a sua pergunta. Aí, agora ok, tá saindo. Bom, agradecer aí, Alex, mais uma vez aí, né, a oportunidade e também parabéns aí pelo evento e agradecer também a explanação aí do Melito aí. A questão do trabalhista, a gente tá todo dia vendo aí essas mudanças, né? Eu, assim, conversando com os colegas aqui da região, a gente, por precaução, qualquer mudança, lógico, que não for grande, a gente tá envolvendo o sindicato para ficar resguardado de qualquer futura aí ações aí que tenha a ocorrer. O que surge algumas dúvidas é o seguinte: numa possível redução de jornada,
se você reduzir a jornada de uma empresa em 70%, ser bem radical, dependendo o ramo de atividade, o que eu quero dizer com isso? Uma empresa, um ramo de atividade aí de restaurante, ele reduz em 70% porque ele sabe da demanda que vai ter ali conforme ele faz a venda dele. Algumas empresas dependem muito, às vezes, de pedido sob encomenda e às vezes os setores não param e é outro ramo de atividade. O que eu quero dizer com isso? Quando você faz uma redução de 70%, existe a possibilidade de a sua jornada passa a ser, em números redondos, por dia, umas 2 horas e 40 para cumprir a jornada aí de trabalho, que são 13 horas e 40, né? Reduzindo aí 70% em cima de 44 semanais. Pode-se ter uma hora extra em cima disso ou não? Porque a base passa a ser agora 2 horas e 40, né? E não 8 horas. E a lei fala que o limite seriam 2 horas extras, né? Por dia, o máximo. Aí a base passa a ser agora 2h40, como que fica essa questão? É até pouco incomum, né? Porque você está reduzindo. E aí você está jogando hora extra, mas depende também do ramo de atividade da empresa e a demanda, né? Como que pode tratar isso? Acho que a Janaína está sem áudio lá. Oi, agora vocês estão me ouvindo, né? Então, eu entendo que não pode haver hora extra nesse momento, tá? Vai ter que articular no sentido de, se não tiver, se eu vou depender de uma demanda que exija mais de 30%, então eu vou reduzir 50% só. Por quê? Porque perde o instituto mesmo do benefício. Para a redução, a gente vai ter que seguir a redução ao pé da letra, por quê? Pode ter fiscalização. Se o governo, se por meio do auditor fiscal do trabalho verificar que a gente está descumprindo o que está de fato na medida provisória, que é o quê? Reduzir 70, então eu só vou trabalhar 30. Se vê que está trabalhando mais que isso, a gente pode ser cobrado por meio de execução fiscal esses valores que foi concedido pelo governo a título do benefício emergencial. Então, nesse momento, vai ter que lançar uma estratégia com a empresa e verificar se a demanda exigir, então eu vou colocar um empregado para receber 70% do benefício e outro eu vou manter com 50%. E aí, esses 50% você vai exigir as horas que eventualmente você necessitar. Mas eu posso antecipar, tipo num dia fazer 4 horas, no outro dia a pessoa não vem, porque às vezes o deslocamento não compensa a pessoa andar 1 hora para trabalhar 2. Isso eu não vejo problema. O importante é observar a jornada de trabalho total, né? 13 horas e 40. Eu não vejo problema. E aí isso você faz constar no seu acordo, no acordo individual que você vai lançar com o advogado, com o empregado, aí você já põe uma cláusula nesse sentido, que pode ser que a jornada vai ser reduzida semanalmente, podendo o empregado trabalhar durante 2 dias na semana e assim por diante. Isso eu não vejo problema. Agora, fazer o empregado realizar mais do que a jornada, mais do que 30% do que foi pactuado, aí já vejo como infração à medida provisória, tá? Beleza. Obrigado. Bacana. Obrigado, Janaína. Obrigado, Felipe. Acho que a Janaína não tem mais nada para falar. Eu vou passar um pouquinho só o que aconteceu de ontem para hoje na área tributária. Ontem foi publicada a portaria número 150. O ministro Paulo Guedes publica uma portaria alterando a portaria número 139. E eu vou compartilhar com vocês aqui a tela para vocês verem a diferença e o que aconteceu. A portaria 139 de 3 de abril, ela trazia a prorrogação do prazo de pagamento das contribuições previdenciárias que tratam as leis 8.212 e a lei 8.212 e o artigo 15 também da lei 8.212. E não tratava das outras contribuições previdenciárias, como, por exemplo, da agroindústria ou até mesmo daquelas empresas que optaram para recolher nos termos da lei 12.546. E ontem foi publicada a portaria número 150, do dia 7 de abril, que ela acaba abrangendo as outras formas de recolhimento da contribuição previdenciária. E ela expressamente agora coloca os artigos 22, 22A, 25 da Lei 8.212, o artigo 25 da Lei 8.880, o artigo 7º e 8º da Lei 12.546
e também o inciso 1 já estava, né? E o artigo 24 também que já estava na portaria 139. Então, a portaria 139 foi alterada pela portaria número 150, onde houve uma abrangência, aumentou as hipóteses de recolhimento, de deferimento do prazo dos vencimentos de março e abril de 2020 para os vencimentos na competência julho e setembro de 2020. Então, era esse o recado, essa é a informação que eu queria passar para vocês. Quem precisar de mais detalhes, nós estamos à disposição. Eu quero mais uma vez agradecer ao Melito pela participação dele, quero agradecer a todos aqui que participaram, e havendo novas necessidades de nós fazermos outros GeaTalks, a gente manda o e-mail de convite para todos e nos vemos aí na próxima edição do GeaTalks. Fica aqui o meu muito obrigado a todos e até a próxima edição, e todos se cuidem. Muita saúde para todos. Um abraço.